nascido e criado num contexto histórico de racismo. E mesmo assim, ele decidiu procurar na escuridão a luz da ciência. Nascido em 9 de novembro de 1731, em Maryland, Banneker era filho de um ex-escravo chamado Robert e de sua esposa Mary. Mary era filha de uma inglesa chamada Molly Welsh, uma ex-empregada contratada, e de seu marido Benka, um ex-escravo que ela libertou e que afirmou que ele era da realeza tribal da África Ocidental. Como seus pais eram livres, Benjamin também escapou da ira da escravidão. Ele foi ensinado a ler pela sua avó materna Molly e, por um período muito curto, frequentou uma pequena escola quaker. Banneker era basicamente autodidata, um fato que pouco fez para diminuir seu brilho. Suas primeiras realizações incluíram a construção de um sistema de irrigação para a fazenda da família. E por volta de 1753, com 21 anos, construiu um relógio de madeira que marcava a hora precisa, embora ele só tivesse visto previamente um relógio de sol e um relógio de bolso. Ele calculou as relações de engrenagem do relógio e as esculpiu com uma faca de bolso. O relógio supostamente continuou a trabalhar até a sua morte. Além disso, Banneker aprendeu a si próprio astronomia e previu a precisão de eclipses lunares e solares. Após a morte do pai de Banneker, ele administrou sua própria fazenda cultivando tabaco. Em 1772, os irmãos de Andrew Ellicott, John Ellicott e Joseph Ellicott se mudaram para o condado de Bucks, na Pensilvânia, e compraram terras ao longo das cataratas de Patapsco, perto da fazenda de Banneker, objetivando a construção de moinhos em torno das quais a vila de Ellicott Mills, que agora é Ellicott City, se desenvolveu posteriormente. Os Ellicott eram quakers que tinham as mesmas opiniões sobre igualdade racial que muitos da sua fé. Banneker se familiarizou com esses proprietários. Em 1788, George Ellicott, filho de Andrew Ellicott, emprestou livros e equipamentos para Banneker para iniciar o seu estudo formal de astronomia. Durante o ano seguinte, Banneker enviou a George seu trabalho calculando o eclipse solar. Em 1791, Andrew Ellicott contratou Banneker para ajudar no levantamento de território da capital do país. Ele trabalhou na tenda do observatório usando um setor de zenite para registrar o movimento das estrelas. No entanto, devido a uma doença súbita, Banneker só conseguiu trabalhar para Elliott cerca de 3 meses. Depois de retornar para Ellicott Mills, Banneker fez vários cálculos astronômicos que previam eclipses e conjunções planetárias para a inclusão de um almanaque ou efeméride para o ano de 1792. Para ajudar Banneker em seus esforços para publicar seu almanaque, Andrew Ellicott encaminhou suas efemérides de Banneker a James Pemberton, presidente da Sociedade da Pensilvânia, por promover a abolição da escravidão e pelo alívio de negros livres e legalmente detidos em cativeiro. Pemberton, então, perguntou a William Waring, matemático da Filadélfia e calculadora de efemérides, e David Rittenhouse, um prominente astrônomo americano, autor do almanaque, pesquisador e criador de instrumentos científicos que na época atuavam como presidente da Sociedade Filosófica da América, para confirmar a precisão do trabalho de Banneker. Waring endossou o trabalho de Banneker, afirmando, abre aspas, examinei o almanaque de Benjamin Banneker em 1792 e sou da opinião de que ele merece a aceitação e o incentivo do público. Rittenhouse respondeu a Pemberton afirmando que as efemérides de Banneker eram, entre aspas, uma performance extraordinária considerando a cor do autor.
não tinha dúvidas de que os cálculos são suficientes e precisos para os propósitos de um almanaque comum. Gênio entre os negros, é digno de atenção, porque seus supressores parecem colocar grande ênfase em supostas habilidades mentais inferiores. Benecke supostamente respondeu ao endosso de Rittenhouse, afirmando, abre aspas, estou irritado ao descobrir que o assunto da minha raça é muito estressante. O trabalho é correto ou não é? Nesse caso, acredito que seja perfeito. Assim, Pemberton faz arranjos para Joseph Cruikshank, da Filadélfia, que desde 1770 publica almanaques incluindo pelo menos um de Waring havia calculado, para imprimir o almanaque de Benecke. Tendo assim garantido o apoio de Pemberton, Rittenhouse e Waring, Benecke entregou um manuscrito correto de suas enfermidades a William Gorgat, um impressor de Baltimore. Então ele concordou em imprimir e distribuir o seu trabalho dentro de um almanaque e enfermidades para o ano de 1792. O trabalho de Benecke em 1792 foi o primeiro de 6 anos de almanaques e elementos que as impressoras concordaram em publicar e vender. Pelo menos 28 edições dos almanaques, algumas das quais aparecem durante o mesmo ano, foram impressas em 7 cidades, em 5 estados diferentes: Baltimore, Filadélfia, Wilmington, Delaware, Alexandria, Virgínia, Pittsburgh, Virgínia, Richmond, Virgínia, Trenton, Nova Jersey. As páginas do título das edições de Baltimore, dos almanaques e das enfermidades de Benecke em 1792 e 1793 afirmavam que as publicações continham, abre aspas, os movimentos do Sol e da Lua, os verdadeiros lugares e aspectos dos planetas, o nascer e o pôr do Sol, o local e a idade da Lua, e etc. Lunações, conjunções, eclipses, julgamento do clima, festivais e outros dias notáveis, dias para realizações de tribunais supremos e de circuito dos Estados Unidos, bem como os tribunais úteis na Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia. Também várias tabelas úteis e recibos valiosos, várias seleções do lugar comum, livro do filósofo de Ketchuk, um sábio americano, com ensaios interessantes e divertidos, em prosa e verso, o todo compreendendo uma variedade maior, mais agradável e útil do que qualquer obra do tipo e preço na América do Norte. Além das informações descritas na página do título, o almanaque de 1792 continha tabela de marés para a região da Baía de Chesapeake. Essa edição e outras continham tabelas listando os horários das marés altas, os métodos de cálculo de maré alta em Cape Charles, Point Lookout, Virgínia, Anápolis, Baltimore, Maryland, Boston, Quebec, Nautica e outras regiões como Nova York e Filadélfia. As tabelas mensais em cada edição listam dados astronômicos e previsões meteorológicas para cada uma das datas dos meses. Uma edição da Filadélfia, do almanaque de 1795 de Benecke, continha um longo relato sobre a epidemia de febre amarela que atingiu a cidade em 1793. Escrito por um comitê cujo presidente era prefeito da cidade, Mifflin Clarkson, o relato relacionava as origens e causas presumidas da epidemia, bem como sua extensão e duração do evento. Os editores do almanaque antecederam as publicações com referências adulatórias a Benecke e sua raça. Edições de seus almanaques de 92 e 93 continham cópias de longos elogios de James McHenry, assinante da Constituição dos Estados Unidos de 87, e amigo do autoescrito de Benecke. Havia escrito um elogio também em 1791.
Apoiadas por Andrew, George e Elias Ellicott e fortemente promovidos na Sociedade para a Promoção da Abolição da Escravidão de Maryland e da Pensilvânia, as primeiras edições dos almanaques alcançaram um sucesso extraordinário. Após as publicações dessas edições, William Wilberforce, William Pitt e Charles James Fox e outros abolicionistas de destaque elogiaram Banneker e seus trabalhos na Câmara dos Comuns britânica. Em 1796, Banneker entregou um manuscrito de um de seus almanaques a Susanna Manson, um membro da família de Ellicott que estava visitando sua casa. Em 1836, a filha de Manson escreveu um livro de memórias publicando a vida de sua mãe e cartas e manuscritos. O livro de memórias continha uma cópia de um poema que Manson havia enviado para Banneker logo após a sua visita em 1796. Uma parte do versículo afirmou, abre aspas, mas tu, um homem exalto e alto, conspícuo aos olhos afiados do mundo, agora registrado, teu nome está registrado, e as idades futuras serão contadas. Vivia um homem chamado Banneker, um astrônomo africano. Banneker mantinha uma série de diários que continham seus cadernos para observações astronômicas, seu diário e relatos de seus sonhos. Os diários, dos quais apenas um escapou em incêndio no dia do seu funeral, também continham vários cálculos matemáticos e quebra-cabeças. O diário sobrevivente descreveu em abril de 1800 as lembranças de Banneker das emergências de 49, 66 e 83 das lineares X, da cigarra periódica 17 anos, Magicicada Septensium, e declarou, abre aspas, elas podem ser esperadas novamente no ano de 1800, que é 17 anos, desde a terceira aparição delas para mim. O diário também registrou as observações de Banneker sobre os cometas e o comportamento das abelhas. O almanaque de Banneker de 92 continha um extrato de um ensaio anônimo intitulado sobre a escravidão do negro e o comércio de escravos, que a revista Columbian havia publicado em 1790. Depois de citar uma declaração que David Rittenhouse havia feito, abre aspas, os negros estavam condenados à escravidão, sem fim por nós, simplesmente porque seus corpos foram dispostos a refletir ou absorver os raios de luz de uma maneira diferente da nossa. O extrato que Banneker fez concluiu que, em abre aspas, espera-se que o tempo não seja muito remoto, quando aquelas pessoas infelizes que moram nesta terra de liberdade começarão a participar com os habitantes brancos nas bênçãos da liberdade e experimentar a proteção gentil do governo pelos direitos essenciais da natureza humana. Em 19 de agosto de 91, depois de deixar a área da capital federal, Banneker escreveu uma carta a Thomas Jefferson, que em 76 havia regido a Declaração da Independência dos Estados Unidos e em 91 estava servindo como secretário dos Estados Unidos. Citando a linguagem da declaração, a carta expressava um apelo por justiça para os afro-americanos. Sua carta, Banneker acusou Jefferson de usar criminalmente fraude e violência para oprimir seus escravos negros. A resposta de Jefferson não respondeu diretamente às acusações de Banneker, mas, em vez disso, continha uma série de declarações sutis que expressavam seu interesse no avanço da igualdade da população negra dos Estados Unidos. A resposta afirmou, abre aspas, Senhor, agradeço sinceramente por sua carta no dia 19, instante e para o almanaque. Nenhum corpo deseja mais do que eu desejo de ver as provas que você exibe, que a natureza deu a nossos irmãos negros talentos iguais aos das outras cores dos homens, e que a aparência de uma falta deles é devida apenas aos degradados
condições de sua existência na África e na América. Posso acrescentar com verdade que nenhum corpo deseja arduamente ver um bom sistema iniciado para elevar a condição de seu corpo e mente ao que deveria ser tão rápido quanto a imbecilidade de sua existência atual. Outras circunstâncias que não podem ser negligenciadas admitirá. Tomei a liberdade de enviar seu almanaque a Monseigneur de Condorcet, secretário da Academia de Ciências de Paris e membro da Sociedade Filantrópica, porque eu considerava um documento ao qual toda a sua cor tinha o direito de justificar suas dúvidas contra as dúvidas que deles surgirão. Estou com grande estima. No mesmo dia que ele respondeu a Benneker, 30 de agosto de 1791, Jefferson enviou uma carta a Marquês de Condorcet, que continha o seguinte parágrafo relacionado à raça, habilidades, almanaque e o trabalho de Benneker. Abre aspas. Fico feliz em poder informar que agora temos nos Estados Unidos um negro, filho de um negro nascido na África e da negra nascida nos Estados Unidos, que é um matemático muito respeitável. Procurei que ele fosse contratado por um de nossos diretores-chefe na organização da nossa cidade federal, Pantomac. E nos intervalos de seu lazer, enquanto naquele trabalho ele faz um almanaque para o próximo ano, que me enviou sua própria mão escrevendo e que inclino a você. Eu vi soluções muito elegantes de problemas geométricos por ele. Acrescente a isso que ele é um membro muito digno e respeitável da nossa sociedade. Ele é um homem livre. Ficarei encantado em ver esses exemplos da eminência moral tão multiplicadas que provam que a falta de talentos observados neles é apenas o efeito da sua condição degradada e não procedendo de nenhuma diferença na estrutura das partes das quais o intelecto depende. Benneker nunca se casou. Por razões que não são tão claras, as 4 edições do seu almanaque de 1797 foram as últimas publicadas pelas impressoras. Depois de vender grande parte de sua casa para os Ellicott e outros, ele provavelmente morreu em sua cabana 9 anos depois, em 19 de outubro de 1806, aos 74 anos. Seu alcoolismo cômico, que piorou com a idade, pode ter contribuído para sua morte. De acordo com os seus desejos, todos os itens emprestados por seu vizinho George Ellicott foram devolvidos pelo sobrinho de Benneker. Também foi incluído o Diário Astronômico de Benneker, fornecendo aos futuros historiadores um dos poucos registros de sua vida que existem. Na terça-feira, 11 de outubro, no cemitério da família, a poucos metros de sua casa, Benjamin Benneker foi colocado para descansar. Durante os cultos, os enlutados se assustaram ao ver a casa pegando fogo, queimando rapidamente. Quase tudo foi destruído, incluindo os objetos pessoais, móveis e o relógio de madeira de Benneker. A causa do incêndio nunca foi determinada. Um obituário concluiu, abre aspas, o Sr. Benneker é um exemplo preeminente para provar que um descendente da África é suscetível a um grande aprimoramento mental e profundo conhecimento dos mistérios da natureza, como o de qualquer outra nação. Conhecimento não olha a sua raça, não olha o seu gênero, não olha o país ou o continente onde você nasceu, seja você da América do Norte, latino-americano, europeu, africano, asiático. Conhecimento não olha para isso. O conhecimento, ele não escolhe ninguém. As pessoas que escolhem o conhecimento, as
pessoas que procuram conhecimento. Mas infelizmente na nossa sociedade, ela restringe as pessoas que podem acessar ele. Conhecimento é para todo mundo. É o que deveria ser. E cada dia que se passa, o mundo muda para isso. Mas não é o suficiente. E por isso que a luta não pode parar.